Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui fazer uma explicação a respeito dos tempos que nós estamos vivendo e de onde nós estamos partindo e para onde nós vamos chegar nesse contexto atual em que as coisas estão sendo completamente transtornadas. Então veja uma coisa importante. Em outubro de 1958, nós ficamos sem um Papa verdadeiro. E justamente daqui a 5 anos, em outubro de 2028, nós vamos estar completando 70 anos sem um Papa legítimo governando a Igreja Católica. Então é dentro dessa perspectiva que nós queremos aqui hoje fazer esse comentário, porque nós precisamos nos situar, mesmo que nós não tenhamos certeza de datas, nem das situações exatas que nós estamos passando, mas nós devemos discernir. Então essa que é a questão, discernir os sinais dos tempos. Então nosso Senhor, inclusive, disse para os judeus, na época que ele viveu ali entre eles na Palestina, que eles sabiam dizer que amanhã vai chover olhando para o céu. Dizendo, vocês olham para o céu e dizem, olha, está meio assim e tal, amanhã vai chover. E vocês não são capazes de discernir os sinais dos tempos. Então, quer dizer, quais são os sinais que nós temos hoje que representam a transformação do mundo? Então, vamos partir dessas informações e vamos perceber aqui, através dessa passagem da Escritura, que é a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Então, a partir do versículo 7, São Paulo diz assim: porque o mistério da iniquidade já está operando. Então, veja bem, está aqui falando por volta do ano 50, que o mistério da iniquidade já estava atuando ali na época. Então, o que é esse mistério da iniquidade? O que São Paulo chama de mistério da iniquidade? O que ele chama disso, na interpretação dos padres da igreja, é um organismo, por isso que chama mistério, porque assim como existe o mistério da igreja, ou seja, um organismo vivo, é uma força espiritual que se compõe dos batizados. Então, aqueles batizados que creem, que têm a fé católica, eles formam a igreja. E a igreja forma um mistério. Por quê? Porque a gente não sabe como aquele organismo vive, na medida em que é formado por diversas pessoas. Então não é um indivíduo separadamente, mas são diversas pessoas que formam uma espécie de pessoa espiritual, que por isso mesmo é um mistério. Então aqui você tem o mistério da igreja. E da mesma forma existe o mistério da iniquidade, que é um organismo espiritual formado por pessoas que têm a intenção de destruir a igreja. Então é como se fosse uma anti-igreja. Da mesma forma que existe a Igreja Católica, desde que ela começa a se formar, que ela começa a existir, tomar forma como uma pessoa espiritual, vai também tomando forma uma outra pessoa espiritual que tem a intenção clara, direta, de destruir esse organismo vivo que é essa igreja. Então, quando São Paulo está aqui explicando a questão do final dos tempos, ele fala disso. Ele diz, olha, você tem que perceber que o mistério da iniquidade já está agindo. Mas ele vai continuar o seu trabalho de forma discreta, até que aquele que está ali fazendo o obstáculo desapareça. Então, aqui São Paulo está mostrando que o mistério da iniquidade é uma ação secreta e discreta que atua ali na história, que atua na sociedade e que vai fazendo impugnação contra a igreja. Entretanto, tem ali um obstáculo, tem ali alguma coisa que impede esse mistério da iniquidade de se manifestar
e de tomar conta de tudo. Quem é esse obstáculo? E o que vai acontecer depois que esse obstáculo for retirado? Então é isso que nós devemos prestar atenção. Porque, segundo nós lemos aqui na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, esse evento é fundamental para nós percebermos o momento do final dos tempos. Se não acontece esse sinal aqui, nós não chegamos no final dos tempos. E você pode perceber que entre os protestantes eles falam muito de final dos tempos, falam muito de fim do mundo, mas eles não conseguem discernir essas coisas porque eles jamais são capazes de penetrar nessa palavra aqui de São Paulo. Eles não entendem o que é apostasia. Por quê? Porque entre eles não existe uma sociedade cristã, não existe uma igreja única que tem aquela força de levar a doutrina, de mostrar o verdadeiro Filho de Deus. E, portanto, eles não podem entender o que significa apostasia no contexto dessa multiforme atuação do protestantismo. Então, só é possível nós entendermos essa palavra aqui da carta de São Paulo se nós estamos em sintonia com aquilo que nós entendemos do catolicismo. Então, por isso que eu mostro aqui, a partir do versículo 8, que vai dizer que e então aparecerá esse ímpio, que o Senhor Jesus destruirá ou matará com o sopro da sua boca. E ele continua também explicando no versículo 9 que esse ímpio, ou seja, o anticristo, virá pela operação de Satanás no meio de toda sorte de milagres, de sinais e de prodígios mentirosos. Então aqui é o contexto desse movimento da aparição do anticristo. Ou seja, um mundo que está aberto aos sinais, aos portentos, aos milagres, aos prodígios, mas não está aberto para a palavra de Deus e para a verdade. Então esse é exatamente o contexto de que nós estamos vendo hoje no nosso mundo. As pessoas estão sendo enganadas e querem ser enganadas. Esse que é o problema. As pessoas fazem questão de ser enganadas porque elas não estão prestando atenção na verdade e não valorizam a verdade. Elas valorizam as coisas que aparecem, as coisas que estão na propaganda, as coisas que fazem um estrondo ali para todo mundo dizer, olha, vamos atrás disso. Então, para nós nos situarmos melhor, eu vou recapitular aqui a partir do versículo 7. Primeiro, o mistério da iniquidade. Portanto, um organismo espiritual formado por todos aqueles que não desejam a igreja e não desejam o verdadeiro Messias, o verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, esse organismo espiritual, esse mistério da iniquidade, vai operar sempre com a intenção de destruir a Igreja Católica. Então, no decorrer da história, nós observamos a ação desses judeus que não se converteram por ocasião da vinda de Cristo, que, por sua vez, vão organizar grupos, sociedades secretas, diversas maneiras de atuação na sociedade, e mesmo que entre eles, muitas vezes eles não estejam totalmente em acordo, todos eles, todos esses grupos, todas essas sociedades secretas, como por exemplo a maçonaria, Rosa Cruz e outros, todos eles têm o mesmo objetivo, destruir o catolicismo e a sociedade cristã. Então isso nós estamos sempre explicando na nossa conferência. Agora, o que é importante nós percebermos é o seguinte, é que esse mistério da iniquidade vai atuar sempre, como eu disse, de forma secreta, ardilosa, fazendo com que a igreja seja impugnada. No entanto, vai chegar um momento em que vai ser retirado o obstáculo. Então, qual que é esse obstáculo? O que é que impede a manifestação do anticristo
e desse poder total do demônio na Terra. Então veja aqui que nessa Bíblia, que é uma edição do começo do século XX, nós estamos aqui com a Bíblia traduzida direto da Vulgata, de 1902. Então aqui eles trazem a nota de rodapé a respeito do versículo 7. Então aqui a conclusão que diz é o seguinte: o ensinamento oral de São Paulo devia explicar essa passagem com mais detalhes. No entanto, esse texto obscuro é explicado pelos padres da Igreja e por São Tomás de Aquino, que dizem que esse obstáculo é exatamente o poder espiritual romano, ou seja, aquele de um Papa legítimo. Quer dizer que somente um Papa legítimo poderia impedir a manifestação do ímpio, ou seja, do anticristo, e poderia impedir que esse mistério da iniquidade tomasse conta de todas as estruturas do mundo. E, no entanto, na medida em que nós não temos mais um Papa legítimo, ou seja, que foi retirado esse obstáculo, então o caminho está aberto para a manifestação do anticristo. Por isso que nós devemos prestar atenção nessas coisas, porque em pouco tempo tudo isso que nós estamos dizendo será totalmente censurado e nós veremos todas essas coisas se cumprirem. Então é preciso a gente olhar também aqui o que diz no versículo 3, quando São Paulo explica que ninguém vos seduza de alguma maneira. O anticristo não virá sem que antes venha a apostasia. Então por isso que eu dizia no início que essa apostasia vai começar a partir de outubro de 1958, que é a data quando nós perdemos o último Papa legítimo, e vai durar até 70 anos, ou seja, até outubro de 2028. Durante esses 70 anos, porque o número 70 corresponde também ao tempo que o povo de Deus ficou cativo na Babilônia, então isso representa o tempo do cativeiro da igreja. Aquilo que nós dizíamos numa outra conferência feita recentemente, quando nós explicávamos que a igreja fugiu para o deserto. Então a igreja católica verdadeira, ou seja, o conteúdo da fé, com tudo aquilo que a igreja transmitiu no decorrer de 2000 anos, foi retirado dali do Vaticano e foi para o deserto, ou seja, para uma situação de escondimento. E é isso que nós encontramos também na mensagem La Salette, que explica que a igreja será eclipsada. Então nós explicamos isso através de outras conferências e agora nós estamos mostrando a relação de todas essas coisas com essa apostasia. Por que eu digo que o tempo da apostasia dura até 2028? Porque a apostasia não é o tempo do anticristo. A apostasia é a preparação para o anticristo. Uma vez que a apostasia está consumada, ali o anticristo se manifesta. Então veja que o pseudo-papa, que está ali no Vaticano, Bergoglio, ele está agora com o prazo de 1 ano para terminar a destruição da igreja. Essa destruição final do catolicismo está sendo preparada com esse sínodo, que nós já denunciamos várias vezes, que está sendo aí proposto como a renovação de todas as coisas para que o Concílio Vaticano II chegue à sua plenitude. Então eles estão propondo uma sinodalidade, ou seja, uma igreja que escuta todas as pessoas e cada um dá a sua opinião, e na medida em que a pessoa está pensando que é melhor mudar isso ou mudar aquilo, nós não temos um ensinamento infalível e imutável, mas agora nós temos um ensinamento totalmente subjetivo e sujeito às mudanças conforme os critérios das pessoas. Então, por isso mesmo, eles fazem questão de dar para as pessoas atualmente essa impressão de que estão fazendo tudo isso
em vista de um processo espiritual, de transformação e de renovação. Então, Francisco faz sempre questão de dizer que esse sínodo é um trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo que é sempre colocado ali como artífice dessas mudanças. Da mesma forma como João 23 também propunha o Concílio Vaticano II como obra do Espírito Santo. No entanto, a Igreja Católica sempre ensinou, e na medida que você vê as interpretações dos padres da Igreja sobre aquela passagem de Jesus, do Evangelho, quando ele diz, o Espírito vos ensinará todas as coisas, quando ele vier, o Paráclito. Então a interpretação da Igreja é o quê? É que o Espírito Santo atua justamente na pessoa do Papa e dos concílios, obviamente, que são presididos pelo Papa, para que a Igreja aprenda todas as coisas e, uma vez aprendendo com o Espírito Santo, ou seja, discernindo a verdade, conhecendo todos os dogmas e toda a verdade que é revelada por Deus, nós possamos, então, defender essa verdade e conservar essa verdade que Deus nos revelou. Então, o que a Igreja ensina a respeito do ensinamento do Espírito Santo é exatamente o contrário. É que o Espírito Santo não é como um espírito qualquer que a gente invoca e ele vem do céu agora para nos ensinar uma coisa diferente. Não. Isso aí é outro tipo de espírito. O Espírito Santo, ele vem atuando nas autoridades da Igreja, verdadeiras, legítimas, que são assistidas pelo Espírito Santo, especialmente o Papa, de tal maneira que a verdade que foi revelada por Deus seja sempre conhecida, protegida e possa ser plenamente compreendida na medida em que o Espírito Santo deseja que a Igreja Católica chegue à sua plenitude. Então, as duas religiões estão em contradição, porque a religião do Vaticano II ensina que o Espírito Santo está fazendo uma coisa nova, está descobrindo uma nova religião, uma nova doutrina. E é isso que Bergoglio ensina agora, por ocasião do sínodo. Enquanto que o catolicismo de 2000 anos, desde os apóstolos, nos ensina que o Espírito Santo já tem a revelação ali, através dos evangelhos, através de tudo que Jesus ensinou, e ele agora está nos dando o conhecimento pleno. E isso é o que a Igreja realmente fez através de todas as manifestações e todas as definições dogmáticas que produziram toda a doutrina católica, ou seja, todo o conjunto doutrinário do ensinamento do magistério da Igreja. Então não é possível ser o mesmo Espírito Santo, aquele que tem o magistério de 2000 anos, e aquele que agora começa de novo, negando-se a si mesmo, imagine, negando-se a si mesmo e jogando no lixo um trabalho que ele mesmo teria realizado durante 2000 anos. É impossível. Então, a apostasia, vamos entender bem essa palavra, ela se refere a isso. Ela se refere ao esvaziamento da Igreja desse conteúdo da fé, para que todas as coisas estejam preparadas para a ação do anticristo. Então, os padres da Igreja, sempre que eles explicam a questão da apostasia, especialmente São Jerônimo, São Leão Magno também, eles explicam o seguinte, que o Império Romano foi uma estrutura enorme que se implantou no mundo inteiro. E essa estrutura, Deus quis aproveitar dela. A providência de Deus quis aproveitar dela. Então, a religião católica, ela foi se desenvolvendo, obviamente, ela teve o seu espaço, ela teve papas, ela teve toda a mesma configuração, mas ela não tinha como se desenvolver sem uma estrutura. Então ela foi se desenvolvendo com muita dificuldade, com muitas perseguições, até chegar no tempo de Constantino. Quando chegou no tempo de Constantino, através da liberdade que Constantino deu pelo Edito de Milão, para que a fé cristã fosse anunciada, e para que o Império Romano pudesse receber livremente o anúncio do Evangelho, então a partir daquele momento, o catolicismo foi se impregnando na estrutura do Império Romano.
E o Império Romano foi tendo uma apostasia, ou seja, ele foi esvaziando a sua alma. Então ficou o corpo, quer dizer, a estrutura, mas a alma do Império Romano foi embora, saiu, esvaziou-se. E a alma da Igreja Católica entrou no Império Romano e se apoderou de todas essas estruturas. Então foi ali que a Igreja pôde se manifestar e pôde se desenvolver como sociedade cristã. E qualquer um que sinceramente estude a história vai perceber que isso é uma glória para Deus. Então aquilo que os protestantes ensinam, testemunhos de Jeová, etc., dizendo, olha, a partir de Constantino a igreja acabou. Aí só Lutero, ou então os outros reformadores protestantes, é que retomaram aquela igreja primitiva, tão linda que existia lá no início. Isso é absurdo. A providência de Deus jamais teria esse fracasso de desenvolver um pouquinho uma igreja primitiva maravilhosa, depois perde tudo, e depois de 1.200 anos é que alguém vai estar ali descobrindo com uma sagacidade impressionante, mas sem santidade nenhuma, claro, mas com muita inteligência, estaria descobrindo uma coisa que se perdeu lá no passado. Absurdo. Isso é um absurdo completo. Então a pessoa precisa de um mínimo de inteligência, de razão, de lógica e também de conhecimento da história para perceber que é justamente o contrário. Para perceber que a partir de Constantino, a igreja teve, pela providência de Deus, estrutura para atuar no mundo, atuar na sociedade e chegar em toda parte. É isso que diz o Salmo 79, quando diz que a vinha do Senhor ela se desenvolveu e os seus ramos foram atingindo toda a terra. Então, a igreja foi em toda parte, o evangelho foi anunciado em toda parte e a igreja católica se tornou aquilo que ela deveria se tornar, ou seja, plena, não só na sua doutrina, no seu magistério que se desenvolveu em toda a plenitude pela ação do Espírito Santo, no contexto da vida litúrgica, no contexto da vida religiosa, no contexto de todos os ambientes da vida da igreja, ela chegou na sua plenitude, apesar de todas as perseguições. Então, essa é a vitória da providência. Depois disso vem a prova, e a prova vem a apostasia. Então, os padres da igreja explicam isso, que a apostasia seria um esvaziamento dessa estrutura. Assim como aconteceu na época de Constantino, quando a estrutura do Império Romano foi sendo esvaziada da alma que estava ali dentro. E a mesma coisa agora está acontecendo com a estrutura da Igreja Católica, ou seja, a alma que está ali dentro daquela estrutura está sendo esvaziada. Então é como se você abrisse uma torneira e durante 70 anos, de 58 até 2028, essa torneira está correndo e a água está indo embora do tanque. Está imaginando? Está esvaziando. Então a apostasia é isso, é o esvaziamento. O tanque, né, que foi cheio, que está na plenitude, agora você deixa uma torneira aberta e ele vai indo embora. A torneira aberta é a doutrina do Vaticano II, é a doutrina que João 23 implantou. Não condenamos mais ninguém. Agora nós estamos em paz com todos. Todos são bons. Tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista da fé, tudo é aceito. De tal maneira que se a igreja não condena, significa que ela não tem certeza de nada. Porque a gente condena justamente quando a gente tem certeza. Ó, eu tenho certeza da verdade. Então eu condeno para que as pessoas não vão por aquele caminho. Eu não estou condenando as pessoas, estou condenando os erros. E as pessoas, sabendo que aquilo é condenado, não vão por aquele caminho e se salvam, se livram desses erros. Mas agora não existe mais esse problema, porque eles abriram a torneira e deixaram todos os erros entrar. Com isso, a alma da igreja vai se esvaziando. Então, no fenômeno da apostasia, que é o início desse processo de final dos tempos, começa ali, 1958, está em sintonia com a mensagem de Fátima, que dizia exatamente isso. Tudo tem que estar revelado até 1960, porque é a partir de 1960 que a coisa vai acontecer. É por isso que eles esconderam a mensagem de Fátima. Porque a mensagem de Fátima, ninguém pode esconder isso, aí é público. A mensagem de Fátima tem a ver com 1960. Em 1960, ou seja, 58 para frente ali, outubro de 1958, para ser mais preciso, a morte de Pio XII, a partir desse momento, nós estamos entrando no processo do final dos tempos. Nós já tivemos aí as revoluções, as guerras, toda essa preparação, e agora vem a apostasia. A apostasia é o sinal para terminar
o contexto, o cenário do final dos tempos. E assim diz São Paulo, se não vier primeiro a apostasia, ele não pode se manifestar. Então, em nenhum momento da história, nós tivemos apostasia. Pelo contrário, nós tivemos a igreja sempre crescendo cada vez mais e o tanque enchendo cada vez mais. Porque nós tivemos crise na igreja, nós tivemos heréticos, nós tivemos problemas graves. Com certeza, mas nada atingiu o núcleo da igreja. Nada atingiu a consistência dessa potência da fé, dessa certeza da fé, dessa certeza infalível de todos os papas de anunciar a verdade e de dar testemunho da verdade. É isso que mantinha a igreja. Agora, uma vez que você tem um falso papa e que você tem uma falsa estrutura instalada, então ali começa a apostasia. E ali o tanque vai se esgotar durante 70 anos. Terminando o processo dos 70 anos, faltam 5 anos para terminar. Terminando o processo de 70 anos, o que nós vamos ter? Muito provavelmente, nós vamos chegar nesse estágio final. Por quê? Porque o obstáculo foi tirado desde 1958, tá vendo? Então o caminho está aberto, só que a apostasia tem que completar-se. A apostasia se completa no processo de 70 anos, segundo essa interpretação que nós estamos fazendo aqui, juntando as peças do Antigo Testamento, do Apocalipse, tudo isso. Uma vez terminando isso, o ímpio se manifesta. Então vem o reino do Anticristo, que vai durar talvez 3 anos e meio, talvez 7 anos, talvez um pouco mais, mas vem a impostura do Anticristo, vem esse reino do Anticristo, a instalação de todo esse império mundial, através desse poder mundial com uma religião unificada, onde qualquer um pode ter a sua crença, as suas devoções, a sua fé, mas nós não temos ligação mais com o verdadeiro Deus e com a Igreja Católica verdadeira, porque isso é coisa do passado, isso é radicalismo, isso exclui os outros, isso é muito exagerado. Não, isso daí vai ser considerado crime, que nós vamos ser chamados de fanáticos, e fanático é crime. Então, nessa sociedade, nós não vamos poder atuar. Nós vamos ser impugnados. E é onde vem também a marca da besta, porque as pessoas nos perguntam, mas o que é a marca da besta? A marca da besta é exatamente isso, é o chip que vão colocar na mão da pessoa, também às vezes na testa, como uma marca mesmo, que a pessoa faz parte desse contexto, dessa nova civilização. E se você não tem essa marca, você não pode comprar ou vender, porque aquilo ali vai substituir o dinheiro. Porque já não queriam que o ouro atuasse na sociedade, nem a prata, porque isso é verdadeiro dinheiro. Então eles transferiram tudo para o papel moeda. Depois do papel moeda, a próxima coisa é o cartão. Então você tem um cartão de crédito, você vai lá, compra tudo com cartão. Tem lugares atualmente que você não compra mais nada com o dinheiro em espécie. Você tem que estar com o cartão. Agora, o cartão alguém pode roubar sua senha, alguém pode escanear seu cartão, então não é seguro. É melhor você ter aqui na mão. Então é onde eles vão colocar o chip com todas as informações da pessoa. Ali tem o conteúdo dos seus documentos, se você está regularizado, se não está, se você está ganhando tanto, se a sua conta tem tanto, tudo está ali dentro. E a pessoa se deixando marcar com essa marca da besta, que é o número 666, significa o número do homem. Número 6, como a gente sabe, o homem foi criado no 6º dia. Então significa que tudo é voltado para o reino do homem. Então o anticristo é a pregação do homem, quer dizer que ele volta-se totalmente para o homem. Deus serve para o homem também trabalha para o homem, e tudo fica em torno desse reino humano, dessa doutrina humana, dessa realidade totalmente humana, que é já a pregação da nova igreja de Francisco. Então você veja que o 666 já está implantado, a sociedade já está totalmente preparada para iniciar esse processo de controle, porque eles querem também marcar as pessoas para ter o controle de cada pessoa. Isso aí vai também ser promovido na medida que eles vão dizer, olha, senão a gente não tem controle das pandemias, a gente não tem controle dos presidiários, a gente não tem controle dos criminosos, a gente precisa estar bem sabendo exatamente o que nós temos que controlar. E nós não podemos, com certeza, ter ingenuidade de achar que existem blocos, que existem oposições, que existem comunistas, liberais, etc., que estão entre si lutando, de forma alguma. Tudo isso não passa de um cenário, de um teatro, de uma coisa totalmente montada, totalmente comandada por essa elite mundial, que não passa também
desse organismo, como nós dizíamos no início, que é o mistério da iniquidade. Mistério da iniquidade que hoje domina o mundo, é a elite mundial. Eles que estão escondidos, não são esses presidentes, essas pessoas, aí são apenas caricaturas. Mas essa elite, que é um poder oculto ali, é o mistério da iniquidade chegando à sua plenitude. E uma vez que a apostasia se concluir no término desses 70 anos, nós vamos ter ali o reinado do anticristo, nós vamos ter a marca da besta, nós vamos ter o controle mundial, nós vamos ter toda essa impostura de Satanás, com milagres, prodígios, como diz aqui na Escritura, durante alguns anos, e depois de tudo isso, Cristo vem e destrói o ímpio com o sopro da sua boca. Isso não será ainda o fim do mundo, nós ainda vamos ter mais um tempo, como diz a Escritura, Satanás será amarrado, nós vamos ter um período de 1000 anos, esses 1000 anos, muitos padres da igreja entenderam de forma literal, acharam que não, que vai ser 1000 anos mesmo, e a igreja jamais condenou isso, não é milenarismo. Milenarismo é uma outra doutrina que diz que nós não vamos precisar mais da autoridade da igreja, vai existir um tempo que não vai existir mais o pecado, que o mundo aqui vai viver como se nós estivéssemos no céu. É uma doutrina que já vai além. Mas a interpretação de que o reino de Cristo vai se instalar na terra por 1000 anos, até aí, isso não é condenado pela igreja de forma alguma, isso é uma interpretação válida. Mas há outros padres da igreja, como Santo Agostinho ou São Gregório Magno, que dizem que esses 1000 anos são figurativos e que nós devemos entender que seria um tempo. Pode ser aí 50 anos, 100 anos, mas isso corresponde ao triunfo do Imaculado Coração de Maria e aquele tempo de paz que ela disse que nós teríamos quando um Papa vai consagrar a Rússia. Aí sim, um Papa vai consagrar a Rússia. Aí sim, um Papa verdadeiro que a igreja vai ter, vai restabelecer todas as coisas através de reis cristãos, com a ajuda primeiramente da Rússia, que vai se converter, e de outros reis cristãos que vão instalar uma nova cristandade. E isso vai acontecer. Agora, o tempo que vai durar isso, nós não sabemos. E depois desse reino de Cristo, é que nós teríamos, então, toda a conclusão da história com o fim do mundo. E aí o fim do mundo, sim, conclui-se com todo esse evento de manifestação do arrebatamento, de todas essas coisas que nós esperamos, para que Deus seja glorificado em todas as coisas que Ele criou. Porque tudo foi feito por Ele, para Ele, então é claro que Ele não pode permitir que o mundo se termine na catástrofe ou na derrota. Mas o mundo vai terminar com a plenitude e com o triunfo da Igreja Católica. Então, guardemos todas as informações, isso é muito importante para nós entendermos a nossa vida e o tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo muito especial, muito forte, e que depende também da nossa atuação, da nossa santidade, da nossa busca de fazermos a vontade de Deus em tudo e da nossa vigilância. Porque como nós estamos vivendo um tempo assim de muitas confusões, de muitas crises, de muitos problemas, então facilmente nós podemos ser enganados. Então mantenhamos-nos na fé verdadeira, na vigilância, na oração, na união com Maria, para nós podermos vencer o anticristo e, derrotando o poder de Satanás, possamos também colaborar para a instalação do reino de nosso Senhor Jesus Cristo neste mundo. Que Ele seja bendito para sempre. Amém.